Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se encontrar dentro de cada um de nós. Depois de um bom tempo, vamos retomar neste vídeo o estudo deste livro, Sexo Além da Morte. Uma obra mediúnica escrita pelo médium Rafael Américo Ranieri e obra orientada pelo espírito André Luiz. Neste vídeo vamos conhecer o capítulo número 19, intitulado Para Frente. Outros enfermos enfileiravam-se ali. Nosso olhar passia sobre eles como sobre um campo de trigo, por onde passara a máquina da colheita. O trigo bom fora recolhido, mas os que não puderam ser levados na ceifadora ficaram à margem, quebrados, partidos, devastados. Eram criaturas infelizes, que exibiam muitas vezes olhos enormes, ou então feições envelhecidas. Estávamos realmente num hospital, e as criaturas ali eram enfermas. A enfermidade viera em decorrência do excesso sexual. Albino apontou-nos um paralítico, pernas e braços imobilizados. Só o olhar nos contemplava. Veja, disse ele, veja-lhe os órgãos sexuais. Olhei e fiquei horrorizado. Enorme venda aparecia no lugar. Uma sombra dominava-lhe ali o perispírito. Meu filho, disse ele, aquilo é dilaceração do espírito. A rede eletromagnética, sob o descontrole da rede nervosa, vai se destruindo. Para recuperá-la, só reencarnações de prova. Às vezes, demora milênios. Nem sempre o espírito pensa em recuperação, de modo que pode continuar descendo. Todo excesso conduz ao desequilíbrio. Passamos adiante e vimos outro que exibia enorme cabeça. Disse Albino, caso relativamente conhecido na Terra. No entanto, poucos sabem que o descontrole em nosso campo é ainda sexual. De fato, a cabeça descomunal do espírito que ali estava lembrava-nos muitos casos existentes na crosta terrestre. Jamais imaginaríamos que o fundamento espiritual estava ligado ao sexo. Ensinou então o instrutor. O sexo cria e devasta. Assim como conduz ao paraíso, também leva aos infernos. O que o homem necessita urgentemente é de conquistar o equilíbrio. Essa é a fonte de todo o progresso espiritual. Subir ou descer é problema apenas de direção. Você já ouviu falar nisso. A multidão era infinita. Passei por entre eles, sentindo a tristeza de quem passa num campo de concentração. Iremos ao laboratório, explicou o médico. Temos alguns casos em tratamento intensivo e outros em observação. Vocês poderão ter uma ideia de como, sob certo aspecto, funcionam as forças espirituais. Entramos num vasto anfiteatro. Sobre uma mesa espaçosa, limpa, de material semelhante ao vidro ou ao plástico, um homem dormia. Evidentemente, espírito em forma de homem. Algumas enfermeiras observavam-no e tomavam notas. Albino aproximou-se, cumprimentou
e convidou-nos ao exame. Por intervenção de alguém, a mesa emitiu luminosidade suave e iluminou todo o organismo do paciente. Sua transparência ficou igual à do vidro puro de cristal, e nós vimos-lhe todos os órgãos internamente. Lá estavam o coração e os pulmões, o fígado e o estômago, o pâncreas, e a traqueia brilhava maravilhosamente. O cérebro, no entanto, era o palácio iluminado que nos chamava a atenção. Como um motor, o cérebro vibrava e correntes coloridas percorriam-lhe os lóbulos e os meandros incessantemente. Esclareceu Albino então. São forças eletromagnéticas que o percorrem. Faíscas e centelhas de vez em quando explodiam-lhe no alto da cabeça. Do cérebro, desciam pela espinha ou subiam da espinha em direção ao cérebro. Essas, explicou o instrutor solícito, são correntes vibratórias. Mas aí há impulsos sexuais que vocês facilmente perceberão. Olhei e vi que havia correntes de duas cores, azul e vermelho, de volume relativamente grosso, se assim se pode dizer, e em alta velocidade. Passavam pelos órgãos sexuais e retornavam à casa mental. As correntes vibratórias percorriam o paciente da cabeça aos pés, subiam pela espinha, iam ao cérebro, do cérebro se espalhavam pelo organismo inteiro e tornavam a ir ao fundo da espinha. Disse então Albino: os impulsos sexuais, embora partam do cérebro como todos os impulsos eletromagnéticos, comumente se aninham na região inferior da espinha. É uma forma elementar daquilo que os hindus chamam de Kundalini. Só que na Kundalini, o iniciado desperta forças de maior intensidade e mesmo periculosidade. Depende de um controle muito maior. Esta criatura não é caso dos piores. Como vem, as correntes aí estão se movimentando mais ou menos normalmente, mas se prestarem bem atenção, verão que muitas correntes estão interrompidas. Olhem bem, autorizados, aproximamo-nos e fixamos o olhar percussiente. Vi de imediato que em determinados pontos a corrente estava interrompida. Havia uma mancha negra de pequeno tamanho. Naquele local, faíscas ou centelhas saltavam e a corrente prosseguia no outro lado, semelhante à corrente elétrica. No entanto, havia locais parecendo fim de linha, onde a interrupção era total e a mancha negra bem maior. Verificamos esse fato nos órgãos sexuais. Uma grande mancha cobria todos os órgãos e ali a paralisação vibratória era total. Não havia vida. Notamos que o tecido perispiritual estava dilacerado. Albino percebeu-nos a surpresa porque ponderou: essa ruptura só poderá ser reparada noutras existências carnais, com a melhoria do modo de pensar do paciente e com a contenção sexual. Geralmente,
aconselhamos essas criaturas a se reencarnarem em determinadas circunstâncias, de modo que venham a ser religiosos reclusos, ou seja, padres de diversas seitas que adotam uma espécie de afastamento do mundo. Evidentemente, não serão bons religiosos nas primeiras reencarnações, todavia, depois melhoram. Vi também que o coração do rapaz apresentava-se parcialmente manchado e que as correntes vibratórias que ali deveriam exibir um colorido novo, bonito, pelo contrário, na parte que estava boa, também era de cor apagada, dando a impressão que o resto do coração marchava para a paralisação completa. Dificilmente, explicou Albino, o coração se salva nos excessos sexuais. De modo geral, todo devasso prejudica também o próprio coração. Renascerá com essa deficiência. No entanto, recuperar o tecido perispiritual do coração não é tão fácil quanto recuperar o tecido perispiritual de outros órgãos. Só o amor verdadeiro e a dedicação desinteressada a outras criaturas no mundo fará com que, através dos milênios, o espírito recupere o órgão do sentimento. As repercussões produzidas pela sexualidade no coração atingem proporções inimagináveis. Sexualidade é lei divina, porém dentro do equilíbrio, tornou a repetir Albino. Diana e Eleutério, silenciosos, acompanhavam as explicações do médico. Mantinham-se respeitosamente e ouviam com o mesmo interesse que nós ouvíamos. Albino afastou-se do local e nós deixamos aquela figura iluminada sobre a mesa. O que está ele fazendo ali? Arriscamos timidamente a pergunta. Está preparado para ser examinado e submetido a impulsos mecânicos que possam melhorar um pouco suas condições vibratoriais, considerou o médico. É processo habitual nosso. Aqui, são eles orientados a renascer de acordo com as instruções superiores, e nós os convencemos a retornar à Terra, porque a maioria não quer retornar. Prefere este mundo, mas a lei é a dos renascimentos. Usamos diversos sistemas, desde o convencimento amigável pela palavra até a reencarnação compulsória. Evidentemente, aqui não é o ministério da reencarnação, mas nós, contudo, cooperamos humildemente para que em breve estejam eles em condições de aceitar, de uma forma ou de outra, as determinações do ministério. Temos diversos aparelhos que aplicamos de maneira diversa. E, de fato, pendurado do teto em sala à parte, divisamos enorme bujão de vidro, onde uma criatura, enroscada em si mesmo na posição de feto no útero, dormia tranquilamente. Era um homem. Esse aí entrou numa espécie de hibernação, disse Albino. Nada sabe do que o rodeia. Fomos obrigados a isso porque, embora demonstrasse lá no vale grandes melhoras, chegando aqui,
deu demonstrações de loucura sexual. Para não perturbar os outros doentes, nós o internamos nesse recipiente, que o guardará por algumas semanas. Recebeu choques que conduzem à inconsciência completa. Choques eletromagnéticos que não produzem nenhuma dor e também alguns medicamentos. Voltará mais calmo. Como vem, o nosso processo, em muitos casos, é semelhante aos da Terra. Albino sorriu, nós também sorrimos, e olhamos aquele homem pendurado do teto como uma criança, que ainda não nascera. Interroguei-me, o que fizera? Não tive, contudo, a coragem de interrogar o médico. Eleutério, porém, como que respondendo à minha pergunta, esclareceu. Esse cidadão, desde a antiguidade grega e romana até os tempos mais modernos, manteve casas suspeitas e bordéis de luxo. Na realidade, ele sempre reencarnou sem as funções sexuais. Era o que no Evangelho se chamava eunuco. Mas não era eunuco pelo reino de Deus, e sim pelo reino da terra. Mantinha a perversão sexual dos outros para ganhar dinheiro, e serviu a reis e a príncipes, mas serviu também a escória mais baixa de Paris e do mundo. Na verdade, meu filho, ele sempre foi louco. Nesse capítulo, portanto, Ranieri, Eleutério, Diana, junto do médico Albino, continuam a caminhar pela enfermaria do sanatório. E Ranieri nos diz que os enfermos se enfileiravam ao número de milhares. Não eram 3 enfermos, 5 enfermos, 20 enfermos. Milhares de enfermos acolhidos, cuidados e tratados ali, naquela instituição, lembrando, instalada dentro do umbral, em região umbralina, mostrando a misericórdia que desce do alto. E eles vão observando N tipo de enfermos. Problemas na área genésica, na área cerebral, na área dos membros, problemas de toda a sorte esses enfermos apresentavam. Porque houve um desgaste, um abuso da energia sexual. Não é um abuso que aconteceu em um dia, em uma semana, durante 6 meses. Não. São espíritos que vêm há milênios se desgastando. Como é dito aqui no capítulo, que optam pela direção da descida e não da subida. Tem resultado, tem consequência. Isso aqui é um grande alerta para o comportamento do homem atual. Que na verdade, quantos se interessam por esse livro? Quantos estão interessados em aprender com este livro? E ainda assim, desses que estão interessados em ler o livro, em aprender com o livro, quantos ainda assim querem mudar seus comportamentos? Que não basta conhecer, ler. É necessário meditar sobre a lição e
desejar mudar. Se eu não desejo mudar, eu não mudo. Eu posso ter o conhecimento que eu tiver. Eu não mudo. Então existe uma sequência de decisões. Porque se eu não entro nessa sequência de decisões, eu fico estacionado. Num tipo de comportamento como esses enfermos apresentavam. Um tipo de comportamento. Um sentido para suas vidas que era o desgaste sexual. Apresentavam-se então no plano espiritual com feições envelhecidas. No capítulo anterior, nós temos informações de espíritos com os rostos idiotizados, doentes com comportamentos imbecilizados, infelizes, apresentando deformações gravíssimas em seus órgãos sexuais, o olhar vitrificado, o pensamento congelado. Tudo isso porque eles desejaram apenas o sexo. E as informações aqui são espetaculares. Espetaculares. A rede eletromagnética que nós temos dentro de nós, sob o descontrole da rede nervosa, duas redes. Uma rede nervosa, sistema nervoso, uma rede eletromagnética que parte do cérebro. Vai se destruindo. Para recuperar essa rede eletromagnética, apenas a reencarnação de prova. Ele é enfático aqui. Reencarnação de prova, de expiação. Não é a reencarnação na qual o espírito vai reencarnar para ser um missionário, para trazer progresso ao mundo, para iluminar uma sociedade. Longe disso. Ele vai reencarnar como prova, expiação, que às vezes demora milênios. Nem sempre o espírito pensa em recuperação, de modo que pode continuar descendo, porque ele reencarna, em geral compulsório, sem a preocupação da recuperação. Apesar de saber que necessita da recuperação. Mas as questões físicas prazerosas o atraem, por causa da inclinação, da tendência, e aí ele cai de novo. E aí mergulha no ciclo da reencarnação compulsória, de prova, de expiação, e assim vai. Tem fim isso? Claro que tem fim. Mas o fim depende de quem? De Deus? O fim depende dos espíritos que já se libertaram desses grilhões? Ou não? De quem depende? A gente sabe a resposta, né? É rede falando com rede. O teu corpo é maravilhoso. Teu corpo é uma máquina esplêndida. Rede neural, rede eletromagnética, órgãos, organismo, tudo funcionando como uma sinfonia perfeita. Mas o que é que o homem faz? Pega essa obra esculpida, uma obra de arte que é o corpo, e destrói. Detona o corpo. Coloca para dentro do corpo veneno, toxinas, porque gosta, porque quer. Porque acha que uma toxina vai suprir um sentimento, uma emoção, uma sensação. Isso só nos mostra
o nosso nível ainda apático de evolução espiritual. Eu tenho uma perfeição que é o corpo e eu vou lá e destruo a perfeição. E ainda assim coloco na conta de terceiros a culpa por eu ter destruído uma máquina perfeita. Essa conta não fecha. Não fecha. Todo excesso conduz ao desequilíbrio. Todo excesso conduz ao desequilíbrio. Vivemos numa sociedade equilibrada ou desequilibrada? Interrogação. Se ela é desequilibrada é porque existem excessos oriundos de dentro dessa sociedade. Um indivíduo desequilibrado desequilibra uma família, que desequilibra uma sociedade, que desequilibra o planeta. Eis o retrato do que a gente vive, não hoje. Não hoje. O retrato das nossas sociedades desde há muito. Porque não há uma só sociedade equilibrada. Não há. Em todas existe o desequilíbrio e os excessos e os equívocos. Outro paciente, a cabeça enorme, fruto da questão sexual desregrada. E os pacientes vão se desdobrando um após o outro, cada um com uma aparência diferente, com uma circunstância particularizada. E Ranieri poderia fazer aqui um livro falando só dos pacientes, das consequências do desgaste sexual. Visualiza um que está num anfiteatro, quando avançam pela enfermaria. Ele está ali deitado em uma maca, como vidro ou plástico. E ali parecia dormir esse espírito. Essa maca, ela se acende. Mas não é uma luz como a gente tem aqui, essas luzes que iluminam os ambientes. Não. Lá é diferente. É uma iluminação especial que faz com que aquele grupo ali observe como um raio-x o que há dentro do corpo desse espírito em forma de homem que ali está. Luminosidade suave ilumina todo o organismo do paciente. Acendeu uma luz dentro do paciente, eles puderam observar tudo o que estava acontecendo ali. Imaginemos isso para a medicina. Que avanço não seria? Você deita numa maca e o médico observa como está o funcionamento do seu coração, como ele diz aqui. Coração, pulmão, fígado, estômago, pâncreas, traqueia. Olha só. A medicina terrestre, material, terá acesso a isso aqui. E chegará um dia em que a medicina irá observar o paciente dessa maneira, com os olhos, observando a transparência. Vai demandar muito tempo ainda, claro. Mas o que há no plano espiritual chega aqui cedo ou tarde. E isso chegará também. É uma maravilha? Eu acho. O cérebro, palácio iluminado, nos chamava a atenção como motor que vibrava. Correntes coloridas percorriam os lóbulos e meandros incessantemente. Agora, aqui no meu cérebro, uma série de reações estão sendo desencadeadas. O meu organismo aqui,
Está trabalhando incessantemente. A gente não vê nada. Que eles estavam vendo. E esse espírito estava dormindo. Dormindo. Essas correntes coloridas são forças eletromagnéticas que o percorrem. Agora eu tenho forças aqui me percorrendo. Percorrendo o meu corpo. Eletromagnéticas. E aí ele diz: as correntes vibratórias percorriam o paciente da cabeça aos pés. Está acontecendo agora com você. Tua corrente vibratória está percorrendo o teu corpo. Você não está nem aí para isso. Mas está acontecendo. E uma corrente vibratória leva o quê com ela? Imagina um trem. O trem tem lá o motor e tem os vagões. O motor puxa e os vagões seguem juntos. A corrente vibratória, eletromagnética, neural, corre teu corpo. Como um trem, como uma locomotiva. E o que ela traz junto dela, nos vagões dessas correntes? Emoção, sentimento, sensação, pensamento, desejo. E aqui, impulsos sexuais também estão ali, num desses vagões. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Quando uma pessoa entra no estado meditativo, essas correntes vibratórias começam a buscar o que? Uma harmonização de todo o conjunto. Diminuindo a ansiedade, diminuindo a angústia, diminuindo a sensação de vazio. É o alimento. É um autoalimento? Claro que é um autoalimento. Porque eu estou produzindo isso dentro de mim. Pela minha intenção. Porque não é isso que ele diz aqui? A direção, subir ou descer? Quando eu opto por subir, o que eu estou fazendo? Buscando a melhoria. Buscando um estado mais pleno de ser espiritual que eu sou. Então existe ali nessas correntes uma série de elementos intrínsecos dentro dessa corrente. Correntes. É um fluxo. Os impulsos sexuais, embora partam do cérebro, como todos os impulsos eletromagnéticos, aqui é a usina. A usina é o cérebro, que dispara o tempo inteiro. Frenético. Pá, 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 pá. E o corpo está ali, recebendo essas correntes. O tempo inteiro. Dormindo ou acordado. Os impulsos sexuais que partem do cérebro, eles vão se aninhar na região inferior da espinha, nessa parte inferior nossa, que é onde está o chakra do sacro, o chakra genésico. Percebe como as coisas vão se ligando? As informações coerentes, corretas, elas têm conexões? Eu tenho então chakras, 7 chakras, e tenho o sacro, o genésico. Quando eu leso, através do desgaste, do excesso sexual, essa região, eu estou lesando o chakra, criando um problema para que essas correntes que percorrem meu corpo possam realizar o percurso sem interrupção. É o que ele diz aqui depois. Essa ruptura que existem, né, nos percursos, nos caminhos das redes,
essas rupturas só poderão ser reparadas, olha a complexidade, em outras reencarnações. Não há tratamento para essas questões de rupturas no plano espiritual. Então há necessidade do plano físico. De novo, plano físico e plano espiritual caminhando juntos. Porque o nosso estágio evolutivo exige a materialidade na nossa caminhada como seres espirituais imortais. Exige. Nós precisamos vir para o plano físico. Um dia no futuro, se avançarmos, não iremos mais precisar. Hoje precisamos. Então ele diz, para que essa ruptura seja eliminada, reparada, há necessidade de outras experiências carnais. Mas não é só mergulhar no plano físico. Com a melhoria do modo de pensar do paciente em relação à contenção sexual. Olha só, não é só reencarnar. Tem que reencarnar e mudar. Alterar seu comportamento. Sua conduta de caminhada. E aqui ele diz conduta sexual. Você tem uma conduta sexual, qual é? Pervertida? Devassa? Desregrada? Ou equilibrada? Harmoniosa? E buscando sempre o cuidado com relação a você e ao outro também. Porque uma relação sexual exige uma outra pessoa. E como é que fica isso? Olha o perigo e a facilidade de se perder nisso. Reencarna, mas tem que mudar. Senão perde a reencarnação. Ou piora a sua situação. Geralmente, e aí o que eles fazem lá, com esse grupo lá reunido de milhares de enfermos, eles aconselham esses espíritos a reencarnarem, adotando a estratégia da reclusão. Olha só que interessante. Reclusão religiosa, ou seja, que reencarnem como padres de diversas seitas, adotando uma espécie de afastamento do mundo. Isso é muito legal. Porque isso explica o que acontece aqui no plano físico. A necessidade que nós temos aqui no plano físico de certas situações, para que essas situações recebam esses espíritos enfermos. Exemplo. Regimes ditatoriais em certos países. Coisa terrível. Não há liberdade lá. Mas os espíritos que lá reencarnam necessitam de não terem liberdade total. São enfermos. Regimes onde as mulheres são massacradas, não têm nenhuma liberdade. É porque certas mulheres necessitam dessa situação, porque são espíritos enfermos. E se forem colocadas num país livre, vão descer mais. Nunca a violência vai se justificar. Mas muitas vezes, certas regiões violentas também trabalham no apuro espiritual de certos espíritos que são selvagens, brutais, e que a conversa não funciona. Em que a liberdade, para eles, não funciona. Infelizmente. É assim. Então, muitos que têm a questão sexual deteriorada optam
por uma reencarnação ligado à reclusão religiosa, em mosteiros, em igrejas, em seitas, enfim. Porém, não serão bons religiosos nas primeiras reencarnações. Naquela primeira reencarnação em que ele adota a postura de religioso, a reclusão, com relação aos contatos mais elásticos dentro da sociedade, o comportamento dele não vai ser bom. Vai ser um comportamento que muitas vezes veremos até noticiários de abusos sexuais por religiosos. Está aqui a explicação. Todavia, depois melhoram. Porque são milênios reencarnatórios para que esses espíritos possam se desvencilhar da conduta sexual deteriorada. Olha como é difícil sair desse caminho escolhido. Olha como é difícil. Porque, sem dúvida nenhuma, muitos que caíram por fraqueza. Que não tinham a robustez para segurar ali uma postura, um comportamento. Não tinha essa força. Acabou caindo. Difícil isso. Então é mais fácil o quê? Evitar. Não vai por aí. Vai dar problema. E esse problema não vai se resolver assim, ó. Estalando o dedo. Comportamento. A clausura se explica em muitos casos por causa disso. E além disso, Ranieri observa no espírito o coração apático, o coração enfermo. E o médico explica, olha, a questão sexual também atinge o coração. Também atinge. A questão sexual não fica restrita aos órgãos sexuais. Afeta o coração. E esse espírito irá reencarnar com uma deficiência, uma cardiopatia. A medicina material vai dizer, não dá para explicar por que você tem esse problema, meu amigo. Mas a medicina espiritual explica. Porque lá atrás você faliu na questão sexual. E os choques eletromagnéticos das descargas de correntes que percorriam o teu corpo, elas estouravam e afetavam também teu coração. Você não cuidou disso? Tem consequência. É complicado. Para recuperar o tecido perispiritual do coração, não é tão fácil. Olha o alerta. Não é tão fácil quanto recuperar o tecido perispiritual de outros órgãos. O coração é diferente. Só o amor verdadeiro e a dedicação desinteressada a outras criaturas no mundo fará com que, através dos milênios, o espírito recupere o órgão do sentimento. Meu Deus. Coração é o órgão do sentimento. E quando ele deteriora, o espírito demandará um trabalho de caridade ao outro para recuperá-lo. Quanto tempo? Milênios. Por quê? Porque estragou um corpo maravilhoso. Porque destruiu uma obra de arte. A maioria dos espíritos que aqui estão não quer retornar à Terra. Não quer. Mas aí retornam pela compulsoriedade.
e os ciclos vão se desenvolvendo. São muitos alertas neste capítulo, que não é um capítulo simples nem curto, mas é um capítulo que merece um olhar cuidadoso sobre as informações. E ainda no fim do capítulo, existe um espírito em hibernação. Mas nós não vamos falar dele agora, porque no próximo capítulo, chamado Interrogando, que é o capítulo número 20, Eleutério vai continuar a explicar a questão deste espírito que está ali no alto, dentro de uma cúpula, protegido, numa posição fetal, hibernando. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar do finalzinho deste capítulo 19, onde Eleutério já nos traz algumas coisas, e também do capítulo 20, onde, de fato, haverá mais informações sobre esse espírito, que naturalmente nos ajuda a ter um entendimento melhor e mais ampliado da realidade espiritual, e nos ajudando assim a refletirmos sobre o que eu faço hoje, para que a repercussão amanhã não me prejudique. Na sequência continuaremos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.